O Brasil está entre os países do mundo que mais se recorre à cirurgia plástica. Mas qual o melhor momento? Existem riscos? Hoje eu vou conversar com o Dr. Marco Aurélio Peixoto. Tudo bem, doutor? Como vai, Michele? Seja muito bem-vindo ao nosso programa e nós vamos tirar todas as dúvidas em relação a esses procedimentos. Dr. Marco Aurélio, de uma forma geral, qual o primeiro passo para um paciente que deseja fazer uma cirurgia plástica? É muito importante, Michele, que quando uma pessoa pense em fazer uma cirurgia plástica, ela pesquise a procedência do cirurgião plástico. Além disto, é muito importante observar se a cirurgia que você vai se submeter, ela será feita em ambiente hospitalar, pois num ambiente destes, você tem muito mais chances de dar certo no procedimento que você quer fazer. As pessoas normalmente têm um pouco de receio em relação à anestesia. Explica pra gente um pouquinho sobre essa questão, se há riscos ou não, e a diferença entre a anestesia geral e a sedação. Existem vários tipos de anestesia. Dependendo do procedimento cirúrgico que você vai se submeter, há necessidade de uma anestesia geral, que é uma anestesia mais complexa, ou de uma anestesia peridural, ou ainda de uma anestesia local com sedação. A sedação simplesmente é o paciente estar dormindo durante o procedimento. Então, quando o paciente faz aquele preparatório, ele procura um cardiologista, isso tem a ver com a questão da anestesia também? Essa consulta é chamada de risco cirúrgico. É uma consulta preparatória onde vão ser identificados possíveis riscos que esse paciente possa vir a ter durante um procedimento cirúrgico. Por isso é importante que se façam todos os exames laboratoriais necessários. Existe uma bateria de exames que são solicitados. Esses exames tentam detectar algum problema de saúde que o paciente possa vir a ter. Então são determinantes para poder fazer ou não a cirurgia. São fundamentais, como se fosse um vestibular para ver se você vai poder fazer a cirurgia plástica. Se os seus exames estiverem normais e se o exame com o cardiologista estiver normal também, você está apto a se submeter a uma cirurgia plástica. Qual a diferença entre a cirurgia estética e a reparadora? Muito importante a sua pergunta, porque a cirurgia plástica é uma só, mas existem as subespecialidades dentro da cirurgia plástica, como a cirurgia reparadora, que é mais indicada para, o próprio nome já diz, reparação de problemas, de danos, por exemplo, um câncer de mama, onde a mama tem que ser retirada e o cirurgião plástico vai reconstituir essa mama. A cirurgia estética também são mais conhecidas as lipoaspirações, as plásticas mamárias, tanto de aumento com silicones, como de redução mamária, além de outras cirurgias. Falando sobre o silicone, nós temos visto que a cada dia pessoas, as meninas mais jovens, vêm optando colocar a prótese. Existe um risco? Existe uma idade ideal para colocar-se a prótese de silicone? Toda cirurgia existe um certo risco, pelo fato de ser cirurgia. Quanto mais complexa a anestesia, maior é o risco. Se a pessoa tem algum problema de saúde, também aumenta esse risco. É por isso que a gente faz os exames pré-operatórios, risco cirúrgico, tentando detectar algum problema de saúde. Agora, o risco da cirurgia em si, o risco não é muito grande se os exames laboratoriais estiverem todos bons. Mas em relação à condição hormonal, por exemplo, dessas meninas? Especificamente para colocação de prótese de silicone para aumento mamário, a gente aconselha que ele seja feito a partir do momento que a mulher já estiver com a mama mais desenvolvida. O fator hormonal não atrapalha tanto assim, não influencia tanto.
o importante é ela já ter uma mama desenvolvida. Isso varia de mulher para mulher. Tem mulheres que já têm a mama desenvolvida com 14, 15, 16 anos, mas tem outras que só vão desenvolver totalmente a mama lá pelos 18 ou 19 anos. Por isso que temos que fazer uma avaliação dessas pacientes para ver se a mama já está desenvolvida, se a mulher já tem o corpo de mulher mesmo, ou se ela ainda é uma criança. Porque em alguns casos, mesmo o paciente recebendo o ok para fazer a cirurgia, como por exemplo numa colocação de prótese, vamos falar sobre as próteses, há a rejeição. É importante ressaltar, Michele, que a rejeição é uma reação do organismo contra um determinado material. A rejeição pode ocorrer numa colocação de uma prótese de silicone, mas também pode ocorrer numa obturação dentária, na colocação de uma obturação dentária. Ou seja, qualquer substância estranha ao organismo humano pode dar rejeição. E não existe nenhum método, nenhum exame que acuse se a pessoa vai ter rejeição ou não. Então é uma reação particular de cada organismo, de cada pessoa. No caso da prótese, há possibilidades dela esconder um tumor? A prótese pode ser colocada atrás da glândula mamária ou atrás da glândula e do músculo peitoral maior. Se a prótese ficar atrás do músculo peitoral maior, um pouco mais profunda, ela permite que os exames de rastreamento para câncer de mama sejam facilitados. Então, a prótese não vai esconder um eventual câncer de mama. Mas a localização que essa prótese está, se ela estiver atrás da musculatura, fica mais fácil do exame verificar esse tumor num estágio mais inicial. Falando sobre a mastopexia, o levantamento das mamas, existe uma regra para colocar-se a prótese ou não? A paciente pode simplesmente optar pelo levantamento. E quando é indicado a prótese nesse procedimento? É importante que as pessoas saibam que a prótese de silicone está indicada somente em casos de aumento mamário. Ela não é para deixar a mama mais firme, não é para deixar a mama mais alta, não é para deixar a mama mais dura. Se você já tem tecido mamário suficiente, não é necessária a colocação da prótese de silicone. Somente a mastopexia pode resolver o seu problema. Doutor, em relação à prótese de silicone ainda, quais as outras regiões que elas podem ser usadas e quando? Em que momento? As próteses, elas são muito utilizadas, as próteses de silicone, para reconstrução mamária em casos de paciente com câncer de mama. Nesses casos, as pacientes têm um enorme benefício, porque ao mesmo tempo que onde é feita a cirurgia para retirada da mama, já é feita a colocação dessa prótese. No mesmo momento? No mesmo momento, na mesma cirurgia, a paciente já sai da sala de cirurgia com a mama reconstruída, com o volume mamário reconstruído. Dá uma sensação de alívio, melhor dizendo. A questão da autoestima. Da autoestima é muito melhorada. E é fundamental na própria recuperação da paciente. É fundamental. Existem pesquisas nos Estados Unidos, principalmente, que já constataram que a paciente que se submeteu à reconstrução mamária imediatamente após a retirada da mama, a mastectomia, ela tem uma recuperação muito melhor, uma autoestima muito melhor, uma satisfação pessoal muito melhor, diminuição da depressão, só tem vantagens. E feito justamente com a colocação de uma prótese. Ela é um pouco mais sofisticada do que uma prótese comum de aumento mamário. É uma prótese regulável, você pode regular o tamanho dela, você pode aumentar ela. Ela tem um invólucro interno, que é como se fosse um balão, que você pode injetar um soro fisiológico e aumentar esta mama para ficar mais parecida com a mama do outro lado. Então, tem muitas vantagens. Então, essa utilização é muito frequente, inclusive aqui no Brasil. Além disso,
O silicone pode ser colocado também nos glúteos, para aumento dos glúteos, na panturrilha e até para homens também tem sido utilizado para aumento do peitoral maior, para aumento do bíceps. Então tem outras utilizações também que são muito interessantes. Eu acredito que há uma curiosidade geral das mulheres em relação às cicatrizes. Como seria a cicatriz da prótese de aumento, mastopexia e mamoplastia? Olha, as cicatrizes elas dependem muito de pessoa para pessoa. A cicatriz não depende só do médico. A cicatriz é uma reação do organismo, é uma reação muito particular de cada pessoa, de cada organismo. Mas eu digo em relação à posição, por exemplo. Posicionamento da cicatriz. Isso, qual a posição, por exemplo, no caso de uma prótese de aumento? Onde é feito o corte? O corte na mamoplastia de aumento, que é a colocação das próteses de silicone, ele pode ser feito logo abaixo da mama, no sulco submamário. Normalmente é uma pequena cicatriz de 3 a 4 centímetros. Ela fica localizada exatamente abaixo da mama, então ela fica na dobrinha, onde termina a mama, no sulco mesmo, chamado sulco submamário. Ela pode ser feita nessa posição ou ela pode ser feita na areola, próximo da areola, periareolar ou até na axila. Depende de cada tipo, depende de cada pessoa. Da pele do paciente. Da pele do paciente. A cicatriz mais utilizada é logo abaixo da mama, porque é uma pele que praticamente vai ficar bem discreta a cicatriz. No mamilo, às vezes a mulher não amamentou ainda, então se a cicatriz não ficar tão boa no mamilo, às vezes pode ter algum incômodo na hora da amamentação. Tem perda de sensibilidade no caso da cicatriz da auréola? A mulher perde essa sensibilidade? Não, perde não, porque não é em volta da areola toda, é só uma parte da areola. Alguma diferença na cicatriz, na sensibilidade sempre ocorre, mas ela não é permanente, ela pode ser temporária e varia de pessoas para pessoas. Modifica um pouco a sensibilidade, mas não tira totalmente a sensibilidade. Doutor, quais os cuidados básicos para um paciente ter uma boa recuperação em relação às próteses, às cirurgias mamárias? Bom, em primeiro lugar, é fundamental que se siga todas as recomendações médicas. Os curativos devem ser trocados nos intervalos recomendados pelo médico, o que varia entre 2 ou 3 até 7 dias. A paciente não pode fazer ginástica ou exercícios físicos, pelo menos até a retirada dos pontos. E por falar em retirada dos pontos, é muito importante dizer que às vezes a paciente pensa que vai hoje em dia se submeter a uma cirurgia plástica, vai ficar cheia de pontos, para serem retirados. A maioria dos pontos que a gente utiliza são pontos absorvíveis e não são visíveis. Já são internos. São os pontos que a gente chama de intradérmicos. Eles entram de um lado da cicatriz e saem de outro lado. Então esse ponto a gente só corta depois as extremidades e o organismo absorve esses pontos. Além da cola também, que está sendo bastante utilizada. Ela pode ser utilizada também, não substitui os pontos, mas pode ser utilizada para melhorar a cicatriz. Então, existem alguns aspectos interessantes da cicatrização que podem ser melhorados com os cuidados, que o paciente tem que ter bastante cuidado e seguir a recomendação médica. O assunto é muito abrangente, Dr. Marco Aurélio? Então, eu vou contar com o senhor. No próximo sábado, ele volta com a gente e nós vamos continuar falando sobre alguns temas ligados à cirurgia plástica. Não perca o nosso próximo programa, 1h15 da tarde. Te vejo lá!